vamos fazer aqui uma explicação sobre as geometrias, para a partir daí a gente poder resolver o exercício, ok? Eu vou iniciar aqui mostrando a vocês os tipos de geometria. Essa primeira parte da explicação dessa aula, ela é uma parte que os senhores têm que memorizar, não tem jeito. Então, qual é o lado da decoreba da geometria? É o que eu vou explicar agora nesses primeiros minutos, ok? Depois que eu explicar essa parte de decoreba, que vocês vão sair daqui entendendo, mas não sabendo, para saber vocês têm que ler isso aí, tá? Aí depois eu vou falar de uma regra. A regra, para aprender a regra, é simples. É só praticar aí no exercício que nós vamos fazer na sequência, ok? Tudo bem? Então preste atenção primeiro nos conceitos da geometria. Primeira coisa que nós temos que saber: nem todos os problemas ortodônticos podem ser resolvidos com geometria. Então, por exemplo, eu tenho o 16 numa determinada situação de giro e eu quero resolver o 16 juntamente com o 26, que também está girado. Mas, paralelo a essa questão do giro, eu também quero movimentar o 16 para um lado, por exemplo, para mesial, e o 26 para distal. Porque você deve saber que na geometria ninguém consegue movimentar os dentes no mesmo sentido. Por exemplo, eu quero mesializar o 16 e quero mesializar o 26. É impossível. Na geometria, ela é feita quando você tem interesses que possibilitam a geometria. Exemplo, eu quero mesializar um 16 e quero distalizar um 26. Bom, e se for assim, tem chance da geometria dar certo. Agora, se você falar, eu quero distalizar 16 e 26, esquece geometria, que é impossível. Outro exemplo de que a geometria é impossível. Eu quero intruir 2 a 2 inferior e quero intruir o 36 e 46. A geometria é impossível aí. Você tem que escolher um para intruir e aceitar a extrusão do outro. Ou, se você não pode aceitar a extrusão do outro, você recorrer ao mini implante como um fator que vai inibir esse efeito colateral no lado que você não quer. Tá claro isso? Então a primeira coisa é aceitar que para toda ação tem uma reação em sentido oposto. E isso faz parte da geometria. Segunda coisa que eu tenho que avaliar: os momentos que vão ser usados, ou seja, o giro, né? Girar o 16 horário, girar o 26 anti-horário. Isso às vezes não é possível de conciliar. Então eu quero, por exemplo, girar horário o 16 e girar anti-horário 26, tá? Só que para eu aplicar uma geometria, às vezes a geometria não concilia isso, tá? Então aí exemplos de que nem todos os casos a geometria irá resolver, tá? Segunda observação importante: existem situações muito particulares em que a geometria aproveita 100% das suas ações e 100% das suas reações, chamado também de geometria vaca. Essa geometria, ela é uma casualidade, não é você que provoca. Porque para cada problema existe uma geometria que vai resolver. Então você não pode se dar o luxo de dizer, eu vou aprender só a geometria 6, para mim tá bom. Não existe isso. Porque se você aprender desse jeito, você só vai resolver problemas em que a geometria 6 estiver indicada. Nos demais, eles vão ficar sem solução. Você tem que saber mexer com essas geometrias, ok? Então, nós temos, primeiro, que conhecer a geometria. Eu gosto de ensinar da 6 para 1. Eu acho mais fácil de entender se a gente começar ao contrário. Eu vou começar a dar 6 e vou levar para 1, ok? Certo? Alguma pergunta? Então, vamos para frente. Começando na geometria 6. Preste atenção, em toda a geometria as forças são opostas, tá? Eu tive cuidado nesse desenho de fazer de vermelho a ativação que parte do elemento 16 e fazer de azul a ativação que parte do elemento 26, ok? Então vejam,
Dito isso, quando eu faço a geometria 6, eu aplico essa geometria quando eu quero exclusivamente girar o dente em torno do seu eixo, tá? Se eu quero só girar, é a geometria 6. Isso quer dizer o seguinte: não haverá produção de movimentos mesiodistais. Mas, professor, eu estou vendo as setas aí das forças vermelhas e estou vendo as setas aí das forças azuis. Então existe força, de fato existe força, mas elas se anulam. Se você observar, o vetor vermelho e o vetor azul têm a mesma intensidade, certo? E têm sentidos opostos, então elas se anulam. Por que elas se anulam? O dente não anda. Ele gira, mas não anda. Quando eu chamo de andar, é um deslocamento mesodistal, certo? Então na geometria 6 eu tenho giro, ok? Mas eu não vou ter movimentação no sentido mesodistal. A geometria 6 ela é pontual. O que significa uma geometria pontual? Ela é uma geometria que rapidamente deixa de existir e ela é 100% de um lado e 100% do outro. Toda geometria tem pelo menos um lado 100%. Na 6 tem dois lados 100%. Então as geometrias pontuais são a 6 e a 1. As demais não são pontuais, tá? E pontual quer dizer o quê? Quer dizer que são ativações simétricas, iguais. Certo? Dos dois lados. Dos dois lados. Então, se eu ativar um lado 100%, eu vou ativar o outro lado 100%. Ok? Bizu. Bizu. Toda vida que você quer girar um dente, você tem que deixar o dente sem fio contínuo passando por ele. Ou seja, nesse caso aqui, admitindo-se esse exemplo, que eu quisesse girar o 16 e o 26 ao mesmo tempo, eu deixaria o fio ortodôntico de 15 a 25, tá claro? Porque se eu tentar amarrar o fio, primeiro eu não vou conseguir, segundo eu vou atrapalhar o giro. Então, a gente amarra o fio no giro quando você quer ancorar o dente. Exemplo, professor, eu tenho um caso no meu consultório que só o elemento 16 precisa girar, o 26 está ótimo. E aí o que eu faço? Eu faço uma geometria 6, sendo só um lado? Sim. Mas aí não vai girar o outro? Não. Por que não vai girar o outro? Porque do outro lado eu terei o meu molar colocado, amarrado ao fio. Exemplo, eu quero girar o 16 nesse caso aqui, mas não quero girar o 26. O que eu faço? Eu vou chegar e vou ativar em geometria 6. O 26 estaria amarrado ao fio, que vai de 27 a 15. Por isso ele não vai girar. Fio retangular, amarrado com amarrilho, não me bota elastique, porque não segura. Amarrado com amarrilho, de preferência um 0,30. E aí, quando eu aplicar a geometria 6, eu vou ter o giro do 16 que eu quero e vou manter o 26 parado, porque eu não quero que ele gire. Porque senão eu teria esse cenário aqui, ó. Preste atenção. Aplica a geometria 6 para corrigir esse dente que está torto, ele faz isso. De novo. Outra vez. Vira um limpador de para-brisa, ou seja, nunca vai estar os dois dentes arrumados. Então, só para ficar claro, tenho que observar com igual importância a ancoragem. Ancorar para quê? Para não girar um dente que eu não quero que gire, ok? Esse movimento que você está falando dessa geometria, ele faz com a barra. Faz com a barra transpalatina. Aí no caso dele que você quer que gire, ele não vai passar o fio? Não vai passar o fio. Então, se eu tenho que girar o 16, o fio vai de 15 a 27. O fio que eu digo, o fio contínuo, né? Contínuo. E a barra aplicada aos dois em geometria 6. A professor vai girar o 26? Vai não, desde que você bote um fio retangular e amarre com amarrilho. Estou sendo bem claro. Se botar fio de nitinol com elastique, vai girar. Tá? É um fio de aço retangular com amarrilho. E aí você consegue girar o 16 que tu queres e manter o 26 parado. Certo? Apesar de ser uma geometria que traz efeitos aos dois dentes. Traz. Só que num se manifestará
e no outro não, que está o quê? Ancorado, ok? Então observe isso. Não, professor, eu quero girar os dois. Então não bote ancoragem. Vai de 15 o fio, de 15 a 25. E deixa o 16 e o 26 livre para girar. Professor, mas tem um dente que está mais girado e o outro está menos girado. O que eu faço? Você aplica a geometria 6. Quando chegar o dente que está menos girado, quando ele ficar reto, daí você bota um fio envolvendo ele, tá? E aí você prossegue a geometria para girar o dente que não está muito girado. E o que a gente tem que saber a respeito das pernas ser cruzadas ou não? Ok, vamos considerar isso. Então, na geometria 6 eu quero girar. Uma característica que acompanha a geometria 4 a 6. 4 a 6, as pernas se cruzam. Tá? Então, da 4 a 6, as pernas se cruzam. Ok? Observem também uma característica interessante. Tudo que é importante está escrito nesse slide. Sentidos opostos dos momentos. Tá? Sentidos opostos. Então, MV é momento vermelho. MA, momento azul. Eu estou dizendo que o momento vermelho é igual ao momento azul. Igual em quê? Intensidade. Vai girar o mesmo tanto. Mas eu quero girar um menos. Você gira igual. Quando um ficar bom, você envolve ele na ancoragem e prossegue girando o dente que precisa mais. Ok? Professor, mas eu queria distalizar o 16 também, ó. Então não é geometria 16, geometria 6 você deve usar. Você deve usar outra geometria. Se você quer ao mesmo tempo distalizar ou mesializar alguma coisa, não é a geometria 6 que você deve usar. Tá? Tá claro isso? Ela só serve para girar, mais nada. Ela tem um lado 100% e outro lado 100%. Toda geometria tem um lado 100%, mas a geometria 6 tem os dois lados 100%. A não ser que tu quisesse, como eu disse, movimentos outros. Eu quero também mesializar. Eu quero também distalizar. Então, se você quando você for resolver um problema, tá? Você pegar aí, por exemplo, essa apostila que está na mão de vocês. Olha, por favor, o caso 1. Tá? Olha o caso 1. O que diz enunciado sobre o elemento 26? Hein? Então, eu posso afirmar com 100% de certeza que não é a geometria 6. Se você botar numa prova geometria 6, onde eu estou pedindo para mesializar ou distalizar, sua nota é 0. De cara, não precisa nem corrigir. Porque ela não faz isso. Entendeu? Tá claro isso aí? Vejam que no momento em que as pernas se cruzam, elas se cruzam no meio, porque está ativado 100%, 100%, você está vendo aí que as forças se anulam. Por isso, apesar de existir força, não existe deslocamento. Ok? E aí vem uma pergunta. Quantos tipos de geometria 6 podem existir? 2. Como assim 2? Eu posso cruzar as pernas a mesial, 100%, e eu posso cruzar as pernas a distal, 100%. Depende se tu quer girar horário ou anti-horário dos teus molares. Então eu tenho 2 tipos de geometria 6. Toda geometria pontual, o que é uma geometria pontual? É uma geometria simétrica, 100%, 100%. Toda geometria pontual, certo? Ela cruza as pernas 100%, eu posso ter 2 tipos. Então, eu tenho 2 tipos da 6 e tenho 2 tipos da 1. Não te esquece disso. 2 tipos da 6 e 2 tipos da 1. As demais são 4 tipos. Vocês vão entender pela lógica que são 4 tipos. A 1 e a 6 são quantos tipos, pessoal? 2 tipos, tá? Não vamos esquecer isso aí. Então, todas as duas geometrias são 6. Mas se você observar, nós estamos girando os molares em sentidos aqui opostos. Um horário, tá? E o outro está girando anti-horário. No caso, ele tem que fazer 2 barras, né? Não. É uma barra só, que nessa ilustração está sendo simulado como é que eu ativo um lado e como é que eu ativo o outro. Mas é uma barra só. Ok? Certo? Então a geometria 6, ela serve para quê?
girar e nada mais. Se tiver anunciado qualquer outro pedido, qualquer outro, distalizar ou mesializar, intruir ou extruir, não é 6. Ok? Vamos lá para a segunda página. O que é que diz lá sobre o elemento 13? No primeiro exercício, segunda página, primeiro exercício. Girar e excluir. Girar e instruir. É uma geometria 6 aí? Jamais será. Ok? Jamais será. Quem tinha sem apostila deve estar aí, não, porque passou lá para trás. Aqui, ó. Ok? Jamais será uma geometria 6. Ok? Vamos para frente. Então a geometria 6 é uma geometria pontual, 100%, 100%, tá? As pernas se cruzam. Ok? Preste atenção. Geometria 5. Na geometria 5, o que ela tem em comum com a 6? As pernas se cruzam, porque a 4, a 5 e a 6, as pernas se cruzam. Ok? Só isso que tem em comum, professor? Não. Ela também tem em comum a existência de dois momentos em sentidos opostos. E a geometria 6 também tem dois momentos em sentidos opostos. Ok? Porém, ela não é uma geometria pontual. O que significa isso? Ela não é uma geometria simétrica. As simétricas são apenas a 1 e a 6. Ok? Então, na geometria 5, eu vou ter giro, mas eu já vou ter deslocamento. Esse deslocamento não é o forte da 5. O forte da 5 continua sendo giro, mas já começa a haver um deslocamento. Não te preocupa, porque a regra que vai dizer qual é a geometria que você vai usar não é você que escolhe não, tá? Por exemplo, eu não posso olhar para um exercício e falar assim de cara, resolva o exercício com geometria 4, resolva com a 5. Não, é o caso que vai me dizer qual é a geometria. Não sou eu que vou querer aplicar a geometria A ou B naquele caso. O caso é que me traz a melhor geometria para resolvê-lo, tá? Então, na geometria 5, eu tenho momentos opostos, como na 6. Porém, eles não têm a mesma intensidade. Então, você está vendo que o momento vermelho, que parte do dente 100%, porque sempre o dente 100% é o dente que vai ter o maior momento, ele supera o momento azul, que parte de um dente que tem 75% de ativação. Então, se eu ativar 10 milímetros do lado 100%, logicamente que o lado 75% terá que ser ativado o quê? 7,5 do milímetro. Então, eu ativo 100% um lado e 75% o outro. Na geometria 6, como era? 100% um lado e 100% o outro. Ok? Tudo bem? Dito isso, quando é que ela se aplicaria? Em qualquer situação que houver deslocamento e giro, tá? E a regra que vai me mostrar qual é a geometria que eu vou usar. Extrusão e intrusão também. Também. Deslocamento pode ser no sentido vertical ou no sentido horizontal, tá? Tá valendo. Então veja, ó, o aspecto dessas barras ativadas, quando se cruzam, elas não se cruzam no meio, ok? Porque nós vamos ter situações diferentes. Esse momento aí azul, ele é maior do que o momento verde. Logicamente que a força gerada também pela ativação do azul vai ser maior do que a força do verde. Por isso as forças não se anulam e por isso haverá movimentação, deslocamento dos dentes, ok? Essas forças aí, elas vêm da ativação da barra. Quando eu faço essa ativação da barra azul aqui, por exemplo, olha o 16, observe o 16. Eu fiz uma ativação da barra no sentido distal em direção ao 26, concorda? Vamos dizer que essa força gerou 100 gramas, para ficar fácil a explicação. 100 gramas de quê? 100 gramas que vai tender a distalizar o 26, ok? Aí eu pego e ativo agora a perna saindo do 26.
Só que a peça 26 não vai dar 100 gramas, que eu ativei menos. Vai dar 75 gramas, tá? Então veja que a perna azul no 26 distaliza, mas a perna verde no 26 mesializa. Só que como eu distalizo com 100 e mesializo com 75, o saldo é 25 azul. Ou seja, 25 que distaliza. Então ele não é o grande distalizador. Tanto é que você não usa a geometria 5 para distalizar. Mas ele distaliza alguma coisa. Certo? Entenderam? Então as forças vêm daí. Vem da repercussão da minha ativação. Eu fiz um toe-in ali no 16, que do outro lado me leva a uma distalização. E no próprio 16 me leva a uma mesialização. Claro, ação e reação. Porque se eu distalizo o 26, eu mesializo o 16. Isso aí é fisicamente sempre vai ser assim, tá? Por isso que eu falei que não tem como você distalizar os dois lados ao mesmo tempo. Não existe isso. Então, se eu tenho uma classe 2, subdivisão, eu posso distalizar com geometria? Pode, porque tem um lado que tá legal. Mas se eu tenho uma classe 2 bilateral, eu posso usar geometria? Não. Não, porque você vai distalizar um lado e piorar o outro. Piorar a classe 2 do outro. Não tem sentido. Então você tem que buscar outro método, que não a geometria, para distalizar. Quer dizer que a 6 ela só gira, né? Só gira. Pelo fato dela ser simétrica, é isso? Sim. Pelo fato dela ser uma ativação simétrica e das pernas cruzadas. Porque você vai ter a geometria 1, que é simétrica também, mas as pernas não se cruzam. E aí você vai ver que ele desloca bastante os dentes. Ok? Então a geometria 6... Ó, é isso aqui. Tá? Essa aqui está cruzada 100%. Ok? E essa aqui está 75%. Certo? Então, como ela é uma geometria pontual, pessoal, essa daqui... Não. Ela não é simétrica. Então, vão dar 2 combinações possíveis ou 4? Porque na 6 tinham 2 possíveis, lembra? Eu ativava 100% para distal ou ativava 100% para mesial. Por que aqui são 4? Vamos entender. Porque eu posso ativar 100% saindo. Olha lá, olha primeiro só para os 2 exemplos superiores. Eu posso ativar 100% saindo do 16 para distal. Eu posso ativar 100% saindo do 26 para mesial. Ok? Eu posso ativar 100% saindo do 16 para distal. E eu posso ativar 100% saindo do 16 para mesial. Então, aí já são 2. Só que quando no exemplo de baixo, nas 2 linhas de baixo, inverteu agora. 100% para mesial está saindo do elemento 26 e o 100% para distal está saindo do elemento 26. Então, dependendo do dente que eu escolho, eu vou ter 2 combinações por dente. Então, são 4. Ok? Mas isso daqui, durante a aplicação da regra, a resposta sai automática, fica bem tranquilo. Só estou mostrando que existem 4 tipos de geometria 5. Eu não preciso, pessoal, se preocupar com qual das 4 eu vou fazer. A resposta pela regra sairá automática. É só aguardar que eu vou falar da regra daqui a pouco. Diga. Essa geometria que você faz aí, porque a geometria são as coisas moladas, pode ser feita no segundo? Pode. Qual é o limite dessa geometria? Não tem limite. Eu posso fazer, por exemplo, uma geometria entre o 17 e o 26. Não tem problema nenhum. Sempre vai envolver 2 dentes, né? Lógico. Ou vai envolver 2 grupos de dentes, certo? Mas a combinação de como eu faço não tem problema nenhum. Eu posso, por exemplo, pegar 14, 15, 16, 17, fazer um bloco contra o 13 e fazer uma geometria entre um dente e um bloco de dentes, entendeu? Eu posso fazer uma geometria entre 2 dentes ou entre 2 blocos. Então isso aí, a combinação é infinita. Pessoal, como é que eu vou fazer medir essa ativação de 100%, 70%? Você vai medir de 2 formas. Ou você vai medir na angulação do toe-in. Por exemplo, você tem 2 toe-in 90 graus aqui. Eu ativei esse toe-in 30 graus para dentro, eu ativo o outro toe-in 30 graus para dentro. Então ele está ativado simetricamente, ok? Essa é uma forma de você medir. A outra forma de você medir é você ter um fio ortodôntico marcado
como fosse uma régua. Você coloca na boca do paciente, no intraoral e vê. Como se fosse uma lima, uma sonda periodontal. Pronto. Você tem lá marcado, você coloca na boca do paciente e vê quantos centímetros está de um lado, quantos centímetros está do outro, quantos milímetros, entendeu? Seria assim. Mas eu acho que a ativação na angulação usando a vassourinha está de bom tamanho. Certo? Entenderam? Então essa movimentação pode ser medida pela angulação ou pode ser medida pela régua. Posso botar uma régua na boca, só que não é muito higiênico botar uma régua na boca. Por isso que eu estou falando de usar um fio ortodôntico marcado como se régua fosse. Ok? Muito bem. Geometria 4. O que ela tem em comum com a 6 e com a 5? As pernas se cruzam. Só isso que ela tem em comum. E o que ela tem de diferente? Ela é a única geometria que só possui um momento. Por exemplo, nessa ilustração, o momento está onde? No 16. Cadê o momento 26? Não tem. Então, se você fizer um problema, você achar só um momento, só um, ele é geometria 4. Certo? Como é que eu chego na geometria 4? Toda geometria tem um lado 100%. Um lado vai ser 100% e aí o outro lado vai ser 50% com as pernas se cruzando. Ok? Com as pernas se cruzando. Certo? No caso, ele vai girar o 16, né, professor? No caso, vai girar o 16. Esse 16 que vai girar, você deixaria ele fora do arco, entendeu? Então, o teu arco iria de 15 a 27, por exemplo. Se você vai deslocar um dente no sentido mesodistal, você pode deixar ele amarrado no arco. Mas se você vai girar o dente, se você quer girar o dente, você deve deixar ele fora do arco. Foi claro? Para deslocamentos mesodistais, eu posso amarrar o dente no fio e o fio serve de trilho. Um trilho, o dente vai andar amarrado no fio, beleza. Para girar o dente, se eu quero girar o dente, eu tenho que deixar o dente solto. Foi claro? Toda vida que eu quero girar, deixa fora. Toda vida que eu quero deslocar só, deixa dentro. E toda vida que eu não quero que aconteça nada, deixa dentro com o fio retangular bem amarrado. Ok? Certo? Por exemplo, eu quero deslocar o 16. Posso botar um fio de aço redondo. Não precisa de muito atrito. Mas não, eu quero que o 16 fique paradinho. Melhor um fio retangular com amarrilho 0,30. Entendeu a diferença? É para ancorar fio retangular. É para movimentar, pode ser um fio redondo. Certo? Muito bem. Então eu tenho ativação aqui, ó. Do dente 16, por exemplo, está saindo aí 2 centímetros. Do dente 26 vai sair 1 centímetro. Ou seja, 100%, 50%. 100%, 50%. Se eu ativar 3 centímetros de um lado, do outro lado vai ser 1,5. Sempre mantendo a proporção de 100 e 50%. Ok? Isso daqui eu estou passando, mas os senhores vão ter que estudar. Não é numa aula que aprende, não. É que nem cefalometria. A gente explica, mas depois tem que pegar, olhar, traçar. Tem que estudar essa parte da geometria para memorizar. Não tem como uma aula... estou sabendo. Não está, mentira. Você vai ter que memorizar isso à medida que você se senta e vai rever o assunto. Ok? Quantos tipos de geometria 4 eu posso ter? Logicamente que como ela não é uma geometria pontual, e eu já falei, vão dar 4 tipos. Partindo do 16, dão 2, o 100%, e partindo do 26, o 100%, também dão 2. Ok? A geometria 3, opa, pausa, preste atenção. A geometria 3, ela inaugura uma outra família de geometria. Porque a geometria 1, 2 e 3, as pernas não se cruzam. Na 4, 5 e 6, as pernas se cruzam. Na 1, 2 e 3, as pernas não se cruzam.
Vamos continuar aqui então. A geometria 3, eu vou fazer momentos no mesmo sentido e as pernas não se cruzam. Isso quer dizer que se você tiver um caso cujos molares estão assim, ó, presta atenção aqui. Os dois molares estão assim. Os dois. Você não quer girar no mesmo sentido, os dois? Então, meu amigo, a solução só pode ser 1, 2 ou 3. Se você botar 4, 5, 6, está errado de cara. Ok? Porque na 4, 5, 6 eu giraria esse para fora e esse para fora. Aí piora isso aqui. Tá? Então você tem, ó, limpador de para-brisa. Você tem que usar geometria 1, 2 ou 3. Ok? Então, peguem novamente aí o exercício de vocês e observem o caso 4. O que eu observo no caso 4? Você quer girar o elemento 16 no sentido horário ou anti-horário? E o 26? Então, se for geometria, porque às vezes não é, só pode ser 1, 2 ou 3. Se você botar 4, 5, 6, de cara já está errado, porque ela não te dá isso que você quer. Olha para o exercício 3, caso 3. Porque você só tem momento num, o outro é 0. Ok? Então, vindo para cá. Olha aí o exercício do caso 3. Do caso 3. Você quer girar o 16 em que sentido? Horário. E o 26? Então, pode ser geometria 4? Pode ou não? Não, porque a geometria 4 só tem um momento. Se eu botar 4, eu resolvo um dente e o outro fica abandonado. Pode ser a 5? Não, porque ele tem dois momentos, mas são em sentidos opostos. E aqui eu quero dois momentos no mesmo sentido. Então, só pode ser 1, 2 ou 3. Entendeu? Então, quando eu conheço a teoria da geometria, eu já começo a fazer uma espécie de triagem. Na questão disso do que eu estou falando. Certo? Então, de cara, se você me respondesse que no caso 3 ou no caso 4 deu geometria 5, eu já diria para você, é impossível. A não ser que tu vá piorar, tá? Esse elemento aí. Então, entre 16 e 26 é impossível. Ah, professor, mas eu vou fazer entre o 26 e o 17. Ah, aí é possível. Mas eu estou arguindo que uma geometria 5 jamais me atenderia no caso 3, no caso 4, se tu queres resolver o que o enunciado está pedindo, que é resolver os dois dentes. Ao mesmo tempo, é impossível. Você até pode resolver um e depois resolver o outro, mas ao mesmo tempo não vai rolar. Ok? Porque na hora que eu botar uma geometria 5 aqui, no caso 4 ou no caso 3, eu vou arrumar um dente e desmantelar mais ainda o outro. Então, não faria isso. Ok? Então, ó, na geometria 3, é confuso a interpretação que você for estudar, mas, professor, aqui só tem um momento, tem dois momentos, mas deveria ter só um, porque um está ativado 0. É verdade, mas não é assim que acontece. Por isso que eu falo que você tem que memorizar, certo? Veja só a incoerência. Na 4, eu não tenho momento de um lado, certo? Só tem. Mas a ativação que eu estou fazendo é de 50%. 50% de ativação de um lado está me dando momento 0. E aqui, ó, que eu não fiz ativação nenhuma, porque partindo do 16 tem 100%, mas partindo do 26 tem 0%, eu estou gerando momento. Por isso que eu falei que você tem que memorizar, porque é assim, já foi provado por Buston, através de trabalhos, é assim que funciona, por causa de reações. Então, se você ficar, eu não entendi essa primeira parte que eu não memorizei, você não vai resolver os problemas de geometria. Tá? Esse é o lado chato da geometria, que é o lado que você tem que sentar. Mas depois que você aprende também, você não esquece mais. Mas tem que praticar, ok? Mas, professor, tudo bem. A geometria 3 tem 4 tipos, porque ela não é pontual, como as outras tinham 4 tipos também que não eram pontuais.
A lógica disso é muito simples. Partindo do 16, você tem duas combinações. E se partir do 26, você tem duas combinações. Tá? Então, pela lógica, eu vou ter 4 tipos de geometria 3 também. Ok? Dito isso aqui, explicado isso aqui, tem uma pergunta agora que me deixa curioso. Se a geometria 1, 2 e 3 tem momentos no mesmo sentido e as pernas não se cruzam, portanto elas são da mesma família, quando é que eu uso a 1, quando é que eu uso a 2 e quando é que eu uso a 3? Deixa a pergunta aí na cabeça de vocês que eu já respondo. Vamos para 2. A 2 tem momentos no mesmo sentido, certo? Só para um detalhe aqui, ó. Na 3, eu tenho momentos no mesmo sentido, ok? E eu vou ter um giro praticamente num único dente, porque o outro momento é muito fraquinho, tá? Na 2, eu tenho momentos no mesmo sentido, mas um momento é o dobro do outro, ok? O momento é o dobro do outro na geometria 2. Na geometria 2, o momento é o dobro do outro, tá? Então, senhores, eu tenho uma geometria 100, 50, as pernas não se cruzam, ela não é uma geometria pontual, tá aí, ó. E como as pernas não se cruzam, vai ficar uma ativada para distal e outra ativada para mesial, ok? Certo? Ativada para mesial e outra ativada para distal. Esses dentes vão girar no mesmo sentido. Qual dos dois dentes vai girar mais? O 16 ou o 26? Então, qual é o dente 100% numa geometria 1, 2 ou 3? É aquele que está mais torto, mais girado. Sempre o mais girado é o dente 100%. Então, observem agora o caso 3 de novo. Está na apostila. No caso 3, qual seria o dente 100% se fosse uma geometria 1, 2 ou 3? 26. O 26. Ok? Outra pergunta para vocês. Só repete de novo essa geometria 2. Geometria 2, os dentes giram no mesmo sentido, só que um giro o dobro do outro. Ok? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora em cima disso. Mas antes eu vou mostrar a geometria 1. Caso 2, então a geometria 2, pessoal, é uma geometria pontual? Não, então ela vai gerar quantas geometrias possíveis? 4. Ok? 4 geometrias possíveis a partir da ativação de uma geometria tipo 2. Ok? Agora a geometria 1. A geometria 1, ela é uma geometria pontual? Sim, porque ela é ativada simetricamente 100% e 100%. Qual é a diferença da 1 para 2? É que na 2 o momento é o dobro do outro. E na 1 o momento é igual ao outro. Ok? Então quando eu ativo geometria 1, eu estou dando igualdade na minha ativação de um lado e do outro. Certo? Essa daqui, ela é mais específica para deslocamento. Então na geometria 1, 2 e 3, você vai ter bastante deslocamento, mas vai ter giro também. Esse giro, se é bem-vindo, se tu queres, tu deixa o dente solto. Esse giro, se tu não quer, não, eu quero só o deslocamento, eu não quero giro, você amarra com fio de aço redondo, porque você quer deslocamento. Se tu não quer nada, por exemplo, professor, eu quero distalizar o 16, mas não quero mesializar o 26, e estou usando a geometria 1, o que eu faço? Põe o fio redondo, toda a geometria tem que amarrar com amarrilho, não bota elastique. E do lado que tu não quer que ande por cima do fio redondo, dentro do slot do bracket, tu bota um pedaço de fio retangular e amarra. Então, do lado que tu quer ancorar vai ficar fio redondo no slot e um fio retangular por cima e tudo amarrado. Causando o quê? Um atrito
uma estabilidade maior para não deixar o dente girar. E do outro lado, se tu quer deslocamento, deixa só o fio redondo. Mas não me coloca elastique, porque o dente vai girar sem que tu queira que ele gire. Se tu quer que ele gire, tu deve deixar o dente solto, 100% solto, ok? Bom, como ela é uma geometria pontual, só tem duas possibilidades. Então veja aqui, ó, um exemplo da ativação 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Partindo do elemento 26, estão ativados as pernas 100%, tá? E do outro lado, eu vou ter a representação, tá, do tipo de geometria que eu quero produzir. Ok? Bom, eu vou recapitular rapidamente e em seguida nós vamos para as regras. Preste atenção, não vou demorar aqui, é só uma passada. Tá? Geometria 6. As pernas se cruzam, que é na família 6, 5 e 4, as pernas se cruzam. É uma geometria pontual, ok? Utilizada quando você quer girar dentes nos sentidos opostos. Exemplo, molares estão assim, eu quero girá-los, tá? Professor, mas tem só um dente e o outro eu não quero, mas eu quero girar esse aqui, como é que eu faço? Põe o fio retangular amarrado do lado que tu não quer, com amarrilho, aplica a geometria 6 e deixa o lado que tu quer que gire solto. Daí esse lado fica parado e o lado que você deixou solto gira e corrige. Tá claro? Quando usar a geometria 6? Quando você quiser girar. Girar. Então, se você pegar um exercício, como o exercício da apostila, caso 1, por exemplo, que lá fala, elemento 16 eu quero digitalizar, elemento 16 eu quero mesializar, não, de cara eu te falo, não use a geometria 6, porque ela não atenderia o enunciado da questão. Geometria 6 é se o enunciado fosse, exemplo, 16 girar, 26 girar. Aí você de cara já sabe que é a 6. Ok? Ela tem um cruzamento das pernas de forma simétrica, porque foi ativado 100%, 100%, tá? E ela tem duas combinações possíveis, ok? Na geometria 5, também as pernas se cruzam, porém a ativação é 100% de um lado, como sempre, e 75% do outro. Ela é muito boa para giro também, mas ela já inicia um deslocamento dos dentes, ok? Então ela pode ser a solução para muitos casos em que você quer girar e deslocar. Ela é ativada 100% de um lado, 75% do outro. Então o momento de um lado é 25% maior do que o outro, vamos dizer. Ok? E a força também. E aí, como não é uma geometria pontual, eu tenho 4 combinações possíveis. O que ela tem em comum com a geometria 6? As pernas se cruzam e tem 2 momentos opostos. O que ela tem diferente da 6? Ela desloca dente, no sentido mesodistal. A 6 não desloca. Ok? Geometria 4 faz parte da família que as pernas se cruzam. Ela tem ativação do lado 100%, como sempre, o outro lado será 50%. No entanto, o que ela tem de diferente das demais? Ela é a única geometria que produz um único momento, ok? E ela é uma geometria que nós podemos trocar por um cantilever. O cantilever também nos produz, por ser um SED, ele também produz apenas um momento. Se eu quero só girar um momento, depende da situação, porque veja, qual é o efeito colateral indesejado disso aqui? Se eu quiser trocar, é porque isso vai deslocar o meu dente. Quando eu falo da 6, eu falo, olha, eu só quero girar. Aí tu pega e bota uma 4. Beleza, tu vai girar só um lado, mas tu vai deslocar.
Aí tu pode levar um molar para a classe 2, porque tu resolveu usar uma 4, tu podia ter usado uma 6, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso daí, porque ele vai gerar deslocamento, enquanto que a 6 não gera, certo? Então, se as pernas se cruzam, 100 e 50%, ela não é uma geometria pontual, ela tem 4 tipos de situações. Saímos da família que as pernas se cruzam, vamos para a família que as pernas não se cruzam. Nessa família que as pernas não se cruzam, isso gera uma situação diferente. Qual é a situação diferente? A geometria 3, 2 e 1, as pernas não se cruzam. E os momentos têm o mesmo sentido, certo? O momento tem o mesmo sentido, certo? A ativação aqui é 0 e 100%, 0 e 100%, ok? E por não ser uma ativação pontual, por ser uma ativação assimétrica, nós temos 4 tipos, situações possíveis. Ativando o 16 para distal, ativando o 16 para mesial, ativando o 26 para mesial, ativando o 26 para distal, tá? Então, sempre um dente é 100%, ok? Então, fazendo essa variação, eu posso ter 4 combinações possíveis. Muito bem. A geometria 2, ela é da mesma família da 3, mas a diferença é que o momento é o dobro da outra. Na 3, é usado quando você quer girar um dente, o outro praticamente você não quer que gire e quer ter deslocamento. Na 2, eu quero girar os 2 dentes. Eu quero girar os 2 dentes. Só que um dente vai girar mais do que o outro. Então a 2 seria mais adequada. Ela também causa deslocamento. Professor, se eu não quiser girar os 2 dentes, você ancora um. Sempre assim, tá? Ela não é uma geometria pontual, porque eu tenho 100 e 50%. As pernas não se cruzam, porque ela é da família das pernas que não se cruzam, tá? E eu tenho 4 combinações possíveis na geometria 2. Certo? Muito bem. Geometria 1. Na geometria 1, eu tenho pernas que são ativadas 100% e 100%, ok? Essas pernas aí, elas também não se cruzam. E como é uma geometria de 100% e 100% de ativação, eu vou ter uma geometria pontual, simétrica, com a combinação de 2 situações possíveis. Tá? Ou eu ativo para mesial, ou eu ativo para distal 16, tá? E aí, como ela é uma geometria pontual, não haverá 4 possibilidades, só haverão 2 possibilidades. Ok? Muito bem. Só que agora surge uma pergunta. Olhe para o exercício 3 e 4. 3 e 4. Se eu falasse para ti o seguinte enunciado, se eu dissesse a você o seguinte enunciado, em qual dos 2 exercícios, 3 ou 4, você poderia aplicar uma geometria 1? Vamos tentar fazer uma relação de coluna, né? Igual no colégio, relação de coluna. Você tem geometria 1 e 2. Onde é que você bota 1 e onde é que você bota 2? A 1 você colocaria onde? No 3 e a 2 no 4. Vamos prestar atenção. O que tem de diferente entre a geometria 1 e a geometria 2? Vamos lá, o que tem em comum, né? Primeiro, as pernas se cruzam? Não. Na 1 e na 2 as pernas se cruzam? Não. Então isso é comum às duas. O que mais é comum às duas? Os momentos têm o mesmo sentido. Não é isso? E eu, por coincidência, na 3 e na 4, eu quero que os momentos corrijam o meu dente no sentido horário. Tanto o 16 é horário, como o 26 é horário, em ambos os exercícios. Mas e o que tem de diferente entre a 1 e a 2? Um é 100%, 100%, que é o caso da 1, ou seja, iria girar os dentes em igual quantidade, e o outro é 100, que é o caso da 2, é 100% de um lado e do outro lado é 50%. Então, quando eu te pergunto para tu botar a geometria 1 ou a 2 aí,
Você tem que olhar a diferença, porque o que é igual. Não vai servir para você tomar a decisão. O que é diferente? É que na A2 eu vou girar dentes de forma diferente. Vou girar mais um lado e menos o outro, tá? Então, sabendo disso, em qual das duas você acha que a geometria 2, que gira de forma diferente os dentes, se encaixa? No caso 3. Porque no caso 3 eu tenho um molar muito mais girado do que o outro. E no caso 4 eu tenho os molares semelhantemente girados. Eu não estou dizendo que são iguais. Eu estou dizendo que são... Eu tenho que escolher entre um e a outra. É um jogo de escolha, tá? Então o que está mais diferente em termos de intensidade de giro? É a 3. Então é na 3 que eu tenho que entrar com a geometria 2, tá? E aí a segunda pergunta agora é a seguinte. Em qual dos dentes, no caso 3, eu ativo 100%? Porque um lado é 100%, o outro lado é 50%. Pronto, 26%. No caso do caso 4, se tiver a geometria que escolher uma para voltar a geometria 1, vai ser no caso 4. Não estou dizendo que é exatamente igual. Estou dizendo que se eu tenho que escolher, é um enunciado que me manda escolher, eu vou com a 1 para o 4. Por quê? Porque o giro é semelhante, vamos dizer, equivalente entre um dente e o outro. Então eu vou ativar um lado 100%, do outro lado vou ativar o quê? 100%. Entendeu como você, conhecendo a teoria da geometria, você já começa só de olho a fazer uma prévia seleção de que resultado vai dar? Agora, se você chegar e dizer assim, eu achei como solução para a geometria, para o caso 4, geometria 5. É possível isso? Tá certo? Não, porque os momentos teriam que ser opostos. E aqui eu quero um momento o quê? Igual, horário. Então só pode ser 1, 2 ou 3. A 4 está errada, a 6 está errada, a 5 está errada. Professor, você não podia fazer no caso 4, por exemplo, primeiro a geometria 6 para girar e depois continuar? Não! Porque a geometria 6 iria girar um dente horário e outro dente anti-horário. Então me escolhe um dos dois dentes do caso 4 para tu girar anti-horário. Não tem. Porque se tu pegar o 16, tu detona. Se tu pegar o 25, tu detona. Tu piora os dois casos. Então não é a 6. Ele fala de geometria, de girar, o aluno pensa, então eu vou fazer uma 6 primeiro, depois eu boto uma mola aberta e levo. Se tu fizer uma 6, no caso 4, tu vai melhorar um lado e vai piorar o outro. Então não é a 6. Por isso que eu falo, não adianta decorar uma geometria só e querer sair usando para todos os casos. Não vai rolar. Ok? Agora vamos à regra. Como eu vou gravar a regra, estou gravando, melhor que vocês não anotem nada, tá? Depois vai virar um vídeo que eu vou botar na plataforma e preste atenção. A regra é o que está escrito aqui, é o que você vai seguir para resolver os problemas. Número 1, comece marcando as forças e momentos desejados. Então, eu vou falando aqui a regra e o senhor vai pegar o caso 1 da apostila e vai começar a rabiscar, tá? Então, preste atenção. Primeira coisa, eu acho, inclusive, é semelhante, não é igual ao caso, não, mas é semelhante. Então, vamos lá. Comece marcando as forças e momentos desejados. Preste atenção numa coisa. Se alguém tiver uma caneta aí, um lápis, é até melhor nessa hora. Se não tiver duas canetas de cor diferente, ou então pega uma caneta e marca com mais força. Primeiro você vai marcar no exercício aí o que o teu enunciado está pedindo de forma mais forte, ou de uma cor de caneta diferente. O que ele está pedindo no teu enunciado aí? Ele está pedindo para você digitalizar o 16. Então, por favor, bote uma seta para trás no 16. Bote uma seta para frente no 26, porque sempre vai ser assim. E o que está escrito girar o 26, você coloca uma rotação, no caso desse molar, horário ou de horário, pessoal? Horário, pronto. Isso que você fez agora aí é o enunciado, é o que tu quer fazer. O enunciado está te pedindo isso. Então você marcou isso com uma caneta forte ou de uma cor diferente, tá? Isso é o que tu quer fazer, tá?
Aqui eu coloco na regra aceite que haverá uma força oposta na outra extremidade do sistema. Aceite, vai acontecer. Mas nesse caso aqui que você está dizendo, eu quero. Me dei bem, eu quero estabilizar o 16 e quero mesmo. Então ótimo, deu vaca, perfeito. Tá? Mas mesmo que eu não quisesse, ia dar. Identifique o momento do sistema. Preste atenção agora. Olha aqui, olha para o quadro aqui. Eu quero mesalizar e girar esse dente. Isso é enunciado. Estou fazendo de vermelho. Tá? Vou fazer o giro que eu quero de azul, que é momento, sentido anti-horário. É o que vocês mais ou menos fizeram aí. Tá? E eu vou aceitar aqui do outro lado, mesmo que eu não quisesse, ia ter um momento. Ok? O 3, que é o item 3 aqui, identifica o momento do sistema. Como é que eu identifico o momento do sistema? Muito fácil. É só olhar o sentido que a força está me dando. Nesse quadro aqui, nesse exemplo do quadro aqui, é horário ou anti-horário? O sentido da força, não é do momento, é das forças. Olha aqui. Anti-horário. Então eu vou olhar para o vermelho. Eu vou olhar para o vermelho e vou... Faço assim, ó, tracejado, que esse momento ele é virtual, ele não existe. Tá? Então o momento aqui, ele é dado por onde, pessoal? Pelas setas de força, pelas setas vermelhas. Aqui deu horário. No de vocês deu o quê? Anti-horário. Ok, então marque aí, por favor, anti-horário, tracejado, tal qual eu fiz aqui. Você primeiro aí vai botar mais forte o que eu pedi, né? Isso aqui tracejado porque não existe, é só para me orientar. Aqui no meu caso deu horário, no caso de vocês deu anti-horário. Ok. Qual é o próximo passo? Coloque o sistema em equilíbrio, caso não esteja. Preste atenção agora, olha para o quadro. O que é colocar o sistema em equilíbrio? O que é colocar o sistema em equilíbrio? É você ter um giro horário do sistema que está tracejado aqui. E para que ele esteja em equilíbrio, precisa haver um momento, qualquer momento desenhado, que seja anti-horário. No meu caso, eu tenho, que é esse azul. No caso de vocês têm algum momento contrário? Então, ótimo. Se vocês têm um sistema contrário, se vocês têm um momento contrário, certo? É sinal de que você já está com o seu sistema equilibrado. Mas vamos supor que, por exemplo, esse meu momento azul fosse horário também. Estaria em equilíbrio? Não, aí eu seria obrigado a produzir do outro lado o sistema de horário. Mas, professor, eu não quero girar outro dente. Não interessa. Eu tenho que botar o sistema em equilíbrio. No caso de vocês aí, certo? Já está equilibrado. No meu caso aqui, já está equilibrado. Ok? Então, recapitulando para não ter dúvida. Como é que eu descubro o momento do sistema que está tracejado aí? Olhando para as forças que estão colocadas aqui. Certo? Olhando para as forças que estão colocadas aqui. Aqui deu horário, no de vocês deu anti-horário. E ele está equilibrado, no de vocês está equilibrado. Se está equilibrado, presta atenção. Aqui é o momento meu tracejado e tal. Se está equilibrado, vamos para frente. Eu não preciso fazer mais nada. Então eu já faço uma pergunta para vocês antes de continuar. Olha, deixa eu voltar aqui. Olha para o quadro aqui. Esse aqui já está terminado. Porque chegou no equilíbrio, parou, não escreve mais nada. Me diz você aí o seguinte. Que geometria é essa que possui duas forças opostas e apenas um único momento? Qual é? G4. A G4, preste atenção que na prova vocês vão errar, é nisso que eu vou falar agora. O cara bota G4 porque ele decorou, ele botou G4. Aí eu mando ele ativar, ele tem que desenhar a ativação. Mas professor, eu já botei G4, tem que desenhar? Tem. Por quê? Porque quantos tipos de G4 existem? Como é que eu vou saber qual das 4 é? Aí você vai desenhar. Vou ensinar a desenhar. Mas por enquanto, vocês entenderam por que é G4? Só pode ser G4, porque ó, é a única que tem um momento só. E aí eu já vou aproveitar para falar outra coisa.
No meu caso aqui, ó, eu queria o quê? Eu queria girar e mesializar esse dente. E do outro lado, eu não queria nada. Do lado de vocês, vocês queriam dos dois lados, não é verdade? Nesse caso aqui, eu só queria trabalhar o 16. Então, eu vou desenhar aqui como é que seria a minha ancoragem. E aí, você não desenha nada por enquanto. A minha ancoragem aqui seria assim, ó. Fio de aço colocado aqui, certo? Amarrado com amarrilho, sempre os dentes que estão envolvidos. Vou fazer um desenhozinho aqui, ó. Esse dente aqui, porque tem uma barra, amarrado com amarrilho aqui, porque senão ele começa a querer andar, tá? Beleza. Se ele digitalizar também, não é o fim do mundo não, que volta. Aí se eu não quero, eu conjugo, né? Não custa nada. Porque eu não quero nada com esse dente aqui. E esse dente, eu deixo ele solto? Sim ou não? Sim. Por que eu deixo ele solto? E se ele, em vez de querer girar, ele for só andar, deixar solto também? Não, entendeu? Agora, preste atenção no detalhe. Daqui a pouco eu falo de novo. A barra, ela tem que ser ativada, conforme eu vou mostrar, mas ela tem que observar a questão transversal. Quando você bota um dente solto e bota uma barra, que a gente faz barra assim, ó, não está aberto, está rezando. Quando você coloca aqui, ele vai jogar esse dente para vestibular. E tem gente que faz barra muito fechada. Se você botar uma barra muito fechada, ele vai chamar esse dente para lingual, vai cruzar o movimento. Então preste atenção que se você quer girar o dente e fazer ele andar, e não quer movimentos no sentido transversal, cuidado para não fazer a barra contraída nem expandida. Ela tem que ser na medida da distância mesmo. Às vezes é um vício de construção. Você pega exercício de barra, que eu recebo os exercícios, tem aluno que manda a barra assim, bem fechada. E tem aluno que manda a barra bem aberta. Então isso é um vício de construção. Certo? Então cuidado quando for fazer barra, principalmente quando tiver giro, para não deixar ela muito expandida, senão vai acabar jogando esse dente para vestibular ou, que é pior, para lingual e cruzando o movimento. Tá? Mas a barra seria solta. Agora nós vamos aprender como é que nós ativamos. Primeira coisa, você vai desenhar aí, desenha aí de lápis ou de caneta mais fraco. Você vai desenhar a barra passiva, tá? Vou desenhar aqui a barra passiva. Como é que seria essa barra passiva? Ela seria de maneira que, uma vez inserida aqui, ela não fizesse movimento nenhum. Então, senhores, vejam que a barra copia a deformação do dente. Essa presilha aqui está perto de 90 graus, a angulação dessa presilha, mas essa aqui está bem aberta. Por quê? Porque o dente está girado. O que essa barra está fazendo? Até agora está fazendo nada. Ela está 0, 0, 0, 0. Tá? Então você vai fazer a ancoragem, vai fazer a barra zerada. Que eu vou ensinar a ativar agora. Que a ativação é que é o bizu. Tá? Tudo bem? Então eu já identifiquei a minha geometria, já fiz a minha ancoragem e desenhei minha barra passiva. Como é que nós vamos ativar agora? Dando sequência, identifica o melhor tipo de geometria. Vocês já fizeram isso. Porque o melhor tipo aí é a geometria o quê? Claro. Uma pergunta só para a gente entender. Se eu falasse isso aqui para ti, paz, eu decorei a 6, que é a geometria mais fácil do mundo. Posso usar a 6 no caso 1? Quais são as desvantagens de usar a geometria 6 no caso 1? Vai girar um dente? Vai. Mas vai produzir giro do outro lado? Vai. Tu queres? Não. Vai gerar os deslocamentos que tu quer? Não, porque geometria 6, entendeu? Então não adianta você botar a goela abaixo. Eu vou fazer a 6. Não adianta. Ok? Qual é a desvantagem da geometria 1 aí, por exemplo, ou a 2? É que eu vou gerar 2 momentos de graça. E aí eu vou ter preocupação em não desmantelar o outro lado. Tá? Muito bem. Qual foi o dente, senhores, do caso 1 de vocês, que colocou o sistema em equilíbrio?
É o 26, porque foi dele que partiu, ó, aquele momento anti-horário, concorda? Então, no dente que voltou em equilíbrio, você faz um asterisco. Eu vou fazer no meu aqui, você faz no seu aí. Esse asterisco significa dizer que é o dente 100%, é o dente da onde parte a ativação 100%. Toda geometria tem um lado 100%. Toda geometria tem um lado 100%. Nesse caso aqui, do meu aqui do quadro, é o 16. No caso de vocês é o 26. Tá? Então, quando ele pede que é para você identificar o dente que colocou o sistema em equilíbrio, no meu caso, 16, no caso de vocês, 26. Aqui é horário, né? Isso. Tá? Ok. Agora, veja só. Na hora de ativar, certo? Na hora de ativar, eu tenho que ativar sempre partindo do dente 100%. Então, partindo do dente 100%, você vai ativar no sentido da força do lado oposto. Olha para cá, depois você faz. O meu lado oposto, 16, no meu caso ali, meu lado oposto é o 26. Está a seta para distal. Então, esse aqui é o dente 100%. Eu ativo para distal. Por exemplo, eu ativei para distal aqui 10 milímetros. Faz de conta. Tá? Por que foi para distal e não foi para mesial, hein? Porque eu poderia ter feito também uma ativação para mesial, assim. Mas por que ele foi para distal? Vou repetir a regra. A regra diz que partindo do dente asterisco, que voltou o sistema em equilíbrio, eu ativo no sentido da força do lado oposto. Então ativem agora aí, partindo do dente asterisco, 100% no sentido da força do lado oposto. Então a ativação dos senhores deu para onde? Mesial ou distal? Distal. Por que foi distal? Podia ter sido mesial. Porque foi no sentido da força do lado oposto. Ok? Isso é uma regra. Não vai mudar. Veja aqui no meu caso, estou ativando para distal também. Ok? Se a geometria é 4, senhores, e um lado foi 100%, quanto é do outro lado? Então, eu tiro a presida daqui, coloco a outra lá e ativo de maneira que fique 5 milímetros. Mas por que é para distal e não é para mesial? Por que é? Porque na geometria 4, 5 e 6 as pernas têm que cruzar. Se tem que cruzar, só pode ser para distal. Se eu fizesse para mesial, eu estava fazendo família 1, 2 e 3. A família é 4, 5 e 6. Então as pernas têm que cruzar. Então, por dedução, lógica, se aqui foi para distal e as pernas têm que cruzar de lá para cá, tem que ir para onde? Distal. Ok? Entenderam por que o desenho é importante? Porque na prova, se você botar só G4, para mim você chutou. Aí na hora que você desenha é que eu vou saber se você está sabendo qual é o dente 100% e está sabendo o sentido da ativação. Certo? A ativação foi quantos milímetros? É isso aí você que escolhe. Você pode botar 10 milímetros ou 20. Eu posso botar 20? Posso. Mas se eu botar 20 de um lado, do outro lado será 10. Entendeu? Se você mantiver a proporção... Tá? Agora, perceba o seguinte, quanto mais tu ativar aqui, mais efeito colateral eu vou trazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. No caso de vocês, presta atenção agora aqui, que isso é importante. Vou repetir o que eu falei. Quanto mais eu ativar, mais aloprar, certo? Mais fortes serão os meus efeitos. Então, olha para o caso de vocês e me responde. No caso de vocês,
vocês querem tudo que está acontecendo aí? Qual é a situação no caso de vocês, se é que existe, que vocês não querem? Me fala. Vou dar um exemplo aqui, ó. No meu caso, que é diferente de vocês, eu queria cuidar do 16, eu queria girar e mesializar. O que eu queria para o 26? Nada. Eu não queria nada. Não está no meu enunciado. Meu caso é diferente de vocês. Mas, professor, você botou uma seta para... Eu botei uma seta para trás porque eu tenho que aceitar que se essa vai para mesial, essa vai para distal. Eu tenho que aceitar. Mas isso não quer dizer que eu desejo isso. Entenderam? Então eu estou perguntando no caso de vocês. Tem alguma coisa acontecendo aí que você não deseja? No meu caso, eu não desejo a digitalização do 26. No caso de vocês, tem alguma coisa acontecendo que vocês não desejam? A digitalização do 16. Mas No enunciado pede. Então a geometria de vocês é geometria 4 vaca. Ou seja, tudo que acontece eu quero. A minha é sem vaca. Entendeu a diferença? Vou repetir. No enunciado de vocês, tudo que está acontecendo estava no enunciado. Vocês marcaram com uma caneta mais forte, mais, né? Não é assim? No meu enunciado, eu só queria o que está aí no quadro. Girar o elemento 16 e mesializá-lo. Eu não queria nada do 26. Professor, e daí? É só um nome? Tem vaca, não tem? Não. No meu caso, se eu aloprar na ativação, eu vou ter uma digitalização forte que vai ser difícil de eu conter e que eu não quero. Então, no meu caso, eu preferia fazer uma ativação, por exemplo, 10 milímetros, sim, está de bom tamanho para mim. No caso de vocês, se vocês quisessem aloprar, né? Claro, tem um sentido biológico também tem que ser respeitado, mas fisicamente falando, esquecendo a biologia, a dor, a reabsorção, se vocês quisessem aloprar, os efeitos todos que aconteceriam aí de forma exacerbada seriam bem-vindos. Entenderam? No meu caso aqui, se eu aloprar, vai abrir um diastema aqui entre o 26 e o 25 e eu de repente não queria isso. Eu falei, pô, mesmo conjugando abriu, porque eu botei força demais. Entendeu? No caso de vocês, não. Então, isso já é uma diferença entre uma geometria com vaca e uma geometria sem vaca, entendeu? As duas são 4. A minha é 4, a de vocês é 4. Que é o que está no exercício aí. Só que o meu enunciado, eu quis criar essa diferença de propósito, por uma questão pedagógica. O meu enunciado fala, cuido do 16 e mantenho o 26 parado. Então, eu não alopra, porque senão vai ficar difícil segurar aquela seta lá, que aquela seta vai ficar uma coisa gigantesca a força. Entendeu? Faz diferença ou não faz? Se eu chegar aqui e ativar, se eu voltar para cá, ó. Tá aqui, ó. Eu ativei 10 milímetros. Vai me dar um efeito de digitalização do 26. Eu não quero. Se eu ativasse 20, não ia ser o dobro? E aí? Aí eu tenho que fazer um mini implante bem aqui no palato e amarrar na barra para não distrair, entendeu? Aí eu vou ter que fazer outros recursos. Então a geometria com vaca é aquela que taca o pau, como diz o outro. E a geometria sem vaca vai mais devagar, porque senão vai estourar um lado que tu não quer. Entenderam isso? Tá? Então nós temos 3 tipos de geometria, pessoal. Nós temos a geometria com vaca, que é onde tudo se aproveita, que é de vocês aí. Nós temos a geometria sem vaca, onde a ancoragem tem que ser objeto de cuidado, tá? Como é a minha que eu estou explicando aqui. E você tem os casos em que não dá geometria entre 2 dentes, tá? Preste atenção. Nem todos os casos têm geometria. Então, por exemplo, eu posso colocar na prova uma questão, perguntar qual a geometria. Você vai olhar, tenta de uma, tenta outra, não tem... Não existe solução de geometria entre os dentes A e B. Entenderam? Nem tudo pode ser resolvido com geometria. Exatamente. Partindo do asterisco, que foi o que nos tempos, sai a ativação de 100%. Essa ativação de 100% tem um sentido da força do lado oposto. E se as forças fossem iguais, aí seria para mesial, né? Não. Para ele ser para mesial, tinha que ser assim. No enunciado, no meu enunciado aqui, pelo menos, eu teria que dizer o seguinte: gire aqui
e distalize. Só que se eu inverter tudo aqui, ó, se eu girar e distalizar, ó, e se eu girar e mesalizar, se eu fizesse isso aqui, a geometria não é mais 4, já vai dar outra geometria. Por quê? Porque agora o sistema é anti-horário, a força é anti-horário, já não dá G4, já muda tudo. Entendeu? Ok? Então, senhores, olha aqui no final da história como é que ficou. G4, 100%, aqui ficou 50%, as pernas estão o quê? Entendeu? Certo? Então, no meu caso aqui, ó, eu tenho ancoragem para fazer porque eu tenho coisas a preservar que eu não quero que ande. No caso de vocês, vocês podem ativar com mais força porque os efeitos colaterais aí não são, como é que chama, indesejados não, ao contrário, são desejados, tá? Não, você pode colocar ancoragem, tá? Mas você não precisa ficar, nesse caso não, é aqui que vai girar não, tá? Eu posso passar um fio, no caso de vocês, vocês vão passar um fio, mas não tem preocupação. Ah, o dente distalizou, ótimo. O outro lado girou, perfeito. O outro lado mesmo, tudo que vai acontecendo de você, a geometria com VAC é onde você pode ficar tranquilo. Pode ativar mais, entendeu? Pouco mais. Porque agora, se tem um caso como o meu aqui, cuidado. A não ser que você dissesse, não, esse dente aqui é um implante, né? Bom, se é um implante, ele não vai andar mesmo, tá com pau, mas é uma condição que eu preciso observar, tá? Aí vamos falar aqui das expansões e das contrações, que eu já mencionei com vocês, os torques. Então, por exemplo, esse dente aqui, ó, ele está solto, no meu caso aqui é o 16, no de vocês é o 26. Não me bota essa barra contraída, não me bota essa barra expandida e não me bota essa barra lá em cima ou lá embaixo que ela vai girar torque no teu dente. Entendeu? Ela tem que estar ativada só no que tu quer fazer. Mas tem gente que faz uma barra fechadinha. Encaixa de um lado, estica e coloca do outro. Ótimo, mas ele vai pegar o molar e vai fazer isso para dentro. Então, puxa, professor, minha mordida cruzou. Sabe por quê? Porque você ativou a geometria correta, ativou. Mas deixou a barra contraída e na hora de inserir você não se tocou, pegou aqui o alicate Hall Hat, esticou e encaixou lá. Lindo. Mas no que você encaixou ali, a médio prazo ele vai trazer o dente para dentro, principalmente esse que ficou solto. Então cuidado para não ter efeitos indesejados por má construção da barra, ou seja, colocar ativações que não foram pedidas. Agora, se no anunciado falasse assim, mesialize, olha aqui, meu caso aqui, ó, mesialize, gire e descruze a mordida. Vamos supor que esse dente viesse mais para dentro. Podia acontecer. Bom, aí eu vou fazer ela mais expandida. Aí, show. Então eu vou fazer a geometria 4 em uma barra mais expandida. Eu vou fazer a geometria 4 em uma barra mais expandida. O outro lado está travado, né? E aí estaria travado aqui, ó. Eu amarrei aqui, não tem problema. Esse lado está seguro, de retangular, e aqui, tá? Então eu poderia pedir na geometria isso. Né? Se eu pedisse aqui também, ó, pessoal, um detalhe, ó. Olha para cá. Mesialize, gire e dê um torque lingual no 16. O que eu faria? Essa barra, quando eu botasse essa presilha aqui, essa presilha não ia ficar nesse nível, ela ia ficar mais voltada para a língua, certo? Na hora que eu baixasse ela aqui da língua e jogasse aqui, esse dente torqueava. Entendeu? Mas eu não vou pedir isso, tá? Não vou colocar essa terceira ativação na barra, não. Eu estou só explicando para ser preventivo a uma iatrogenia. Você faz tudo certo, faz a geometria, mas a tua barra não descansa, a tua presilha não descansa aqui. Ela está para trás. Ó, que vai dar iatrogenia. Tua presilha ela está descansando longe aqui, ó. Vai ter que esticar nesse sentido para botar lá, ela vai trazer o dente de volta. Tá? Ou a tua presilha está passando no sentido está mais regularizado, ou está deslocado para cima, ou está deslocado para baixo. Então, isso são os acidentes, vamos dizer, que vão gerar efeitos colaterais.
Principalmente no dente asterisco, nesse caso aqui, que ficou solto. Esse vai penar. De repente você vai ter torque que você não queria, expansão que você não queria, extrusão que você não queria. E isso está acontecendo por quê? Porque você fez tudo certinho. Ah, a geometria não presta, desmantelou a boca do meu paciente. Desmantelou mesmo. Porque você fez uma geometria 4, mas você cruzou a mordida ou levou para um brode, por exemplo, né? O cara pegou a presilha bem aqui, forçou, encaixou aqui, aí esse pobre desse dente aqui sai voando. Daqui a pouco o dente tá assim. Aí você, pô, mas que merda aconteceu? Porque você, a barra, pessoal, é o aparelho que mais heterogeneia faz. E aí vamos lá. Se você faz uma barra transpalatina, não está podonte de vocês mesmo e não sabe geometria, não sabe nada, e não botar a barra passiva, como eu botei aqui, só o ato de você inserir uma barra de qualquer jeito, que tem de qualquer jeito, você pode estar fazendo geometria sem saber. E aí você pode estar, por ignorância que eu digo, né, por total desconhecimento do que é uma geometria, você pode estar produzindo geometria. Essa geometria pode até por uma coincidência pô, tu ajeitou as coisas, né? Ih, ficou bom, sei lá. Mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente desmantela. Então, quer dizer, eu posso fazer, por exemplo, a colocação de uma barra aqui, ó, e ela tem um comportamento assim, ó, que eu faço as minhas coisas de qualquer jeito. Na hora que eu pego isso aqui e forço, entra aí, eu coloco a barra fica saindo, eu vou amarrar com a marreira. Você está fazendo algo que você está fazendo desse lado. Entendeu? Aí eu só fiz uma barra e o dente girou. Claro, você fez uma barra ativada. E ativada no sentido da piora do dente. Fora isso, então você pode expandir, contrair, dar torque, instruir, girar no sentido oposto, mesializar quando tu cristalizar. Ou seja, se tu não sabe geometria, isso aí é uma zona. Uma zona. Porque poucos vão se tocar de fazer uma barra compensada com esse lado, por exemplo, 90 graus, por exemplo, esse lado com 120 graus, para dizer assim, bom, eu fiz uma barra de ancoragem que eu não quero que traga outro efeito senão ancorar. Professor, a ativação da barra aqui. Você segura com o alicate aqui na presilha e aí você joga o braço para trás ou para frente, tá? Então tem que tomar cuidado. E aí a gente chama de ativações de primeira, segunda e terceira ordem. Não é isso? Então, uma ativação de primeira ordem é uma ativação que a gente vai fazer nesse plano aqui, ó. Segunda ordem. Tem gente que coloca a barra assim, ó. Uma presilha está assim, ela tá desse jeito. E terceira ordem. Então, uma presilha te dá as 3 ordens de ativação. Tá? Então, quando a gente começa e chega aqui nesse ponto da aula e fala desse jeito aqui, ó. Coloque a presilha passiva, quer dizer, a barra passiva, para começar a brincadeira daqui. Porque se eu não chegar a esse ponto, as minhas ativações vão somar com outras heterogênicas e vai dar um resultado louco. Quando eu parto daqui, eu tenho certeza que tudo que eu ativar daqui para frente vai ser pura geometria. Entendeu? É o momento em que você tem para corrigir, para balancear o carro. Tá? Eu sei que aqui é o meu ponto zero. Ó, a minha barra, nesse caso, ela está zerada. Zerada de quê? Não tem ativação de primeira ordem, não tem de segunda e não tem de terceira. Eu vou começar a brincadeira agora. Tá? Quando você vai colocar uma barra, só para explicar aqui uma coisa agora. Quando você vai colocar uma barra no seu paciente, para você distalizar. Por exemplo, barra mole gig. Vocês já fizeram. Tá? Na época que vocês fizeram barra mole gig no taekwondo, vocês não sabiam do que eu estou explicando nesse momento. Mas uma barra mole gig, ela deve ser ativada em geometria 6. Eu vou explicar por quê. Vou usar aquele lado lá, que está corrigido, para explicar. Tá? Então, preste atenção. Tá? E dos dois lados, o teu molar está do jeito que está aqui. Tá tranquilo. Vamos esquecer esse lado aqui que está desmantelado. Certo? Bom, quando eu faço aqui a barra, na minha mecânica barra mole gig, o que eu estou pensando? Tá? Eu estou pensando que na hora que eu coloco aqui o meu tubo, e aí de vermelho aqui eu vou fazer a mola, ó. Essa mola
ela produz uma força, correto? Essa força, ela é para distal, no caso do 7, e para mesial, no caso do 6, correto? Eu quero distalizar o 7, mas eu quero mesializar o 6? Não. Eu quero produzir um giro no 6? Não. Porque depois eu vou ter que distalizar o 6, não é verdade? Só que na hora que eu tenho meu centro de resistência aqui, ó, na hora que eu aplico uma força passando por vestibular, querendo ou não, gostando ou não, eu vou girar, vou tender a que esse dente gira em torno da raiz palatina, por ação da mola, certo? Então, partindo do ponto zero, que é a minha barra instalada, colocada, sem nenhuma variação, como é que eu sei que ela está no ponto zero? Eu coloco uma presilha e observo a outra, tem que estar descansando no dente. Depois eu inverto, tá? Partindo do ponto zero, eu vou em cada presilha, ou seja, do 16 e do 26, e faço 10 graus para dentro. Fazendo de conta que esse dente aqui tivesse bom também, tá? Para dentro. Então, uma barra ativada em G6 vai ser 10 graus de um lado, 10 graus do outro, tá? Dito isso, esses 10 graus aqui, ó, eu vou desenhar aqui de verde. Esses 10 graus que eu fiz aqui, eles vão gerar no molar, no primeiro molar, um momento no sentido oposto ao momento produzido pela mola, entenderam? Então, isso nós já chamamos de ancoragem ativa, ou seja, uma ancoragem em geometria 6, para evitar que o meu molar se desloque no sentido que mesial. Não só de andar, mas também de girar, ok? Claro que se eu aloprar nessa ativação verde, ele fazer déficit 20, ele vai acabar girando para o outro lado. Mas eu não quero isso, eu quero mantê-lo. 10 graus está de bom tamanho. Então, se eu peguei aqui uma barra que tem 90, eu vou botar para 80 e assim sucessivamente. Entendeu? Essa é uma ativação que parte de um ponto zero. Mas notem, eu tenho que ter certeza disso, porque se não paralela isso aqui, eu estou gerando torques, cruzamento de mordida e outras coisas mais. A maneira como as barras são confeccionadas, mesmo no Typodont, quando eu peço, faça a barra no Typodont 0 km, qual a justificativa de barras tão diferentes numa turma que tem o mesmo Typodont? É porque a pessoa, faz a barra com Larose, sai mastigando, a barra fica realmente fechadinha. A outra faz a barra com o dedo, na hora aí abre, poder colocar, então fica aquela zona. Então preste atenção, a geometria ela vem refinar o uso de uma barra, que pode ser muito inteligente ou pode ser iatrogênica, tá? Então quando vocês forem trabalhar com barra transpalatina, fiquem atentos a essas questões, ok? Antes da gente ir para o intervalo, vamos fazer juntos esse caso aqui, ok? Mais 3 minutinhos para vocês olharem o enunciado e marcarem aí para a gente tentar resolver isso já com a participação de vocês. Só uma pergunta, antes de escrever, olha para o enunciado, olha para o caso 2. É uma geometria 6? Por que não é? Porque tem deslocamento. Ok? Então, mais uma vez, se eu quisesse fazer geometria 6 aqui, eu não ia conseguir. Tá? Então vamos descobrir qual é a geometria fazendo a marcação dessas forças. Vamos lá, pessoal. Eu vou marcar aqui de vermelho o que eu quero. Eu quero distalizar e girar o elemento 16. E quero mesializar o outro lado. Certo? Aparentemente eu tenho uma vaca. Mas é cedo para comemorar. Mas aparentemente eu tenho. Por quê? Porque se eu quero distalizar um lado e quero girar mesializar o outro, já é um bom começo, eu diria. Agora, eu pergunto a vocês, vamos parar por aqui e vamos logo concluir o seguinte, se é que a geometria aqui é 4, né? Porque tem um momento e 2 forças. Não. Por que não? Elas têm o mesmo, tem que botar uma. Exatamente, porque quando eu venho para cá, o momento é anti-horário. E aí eu sou obrigado a botar em equilíbrio. Então agora que eu vou desenhar em azul,
Não é enunciado, não. É uma consequência para poder chegar lá. Então, olha o que vai rolar aqui. Eu vou ter que botar esse momento azul, que é indesejado. Por que ele é indesejado? Porque tu quer girar esse dente? Não. Bom, agora o sistema está em equilíbrio. Que geometria é essa que tem dois momentos, sentidos opostos, duas forças opostas? Hein? G5. G4 não pode ser. G6 não é porque as forças se anulam, ele não tem resultante de força, tá? Então só pode ser a G5. Por que não é a G4, na G2? Só na hora de desenhar. Peraí, por que não é a G2? Porque os sentidos aqui e a G2, os sentidos são iguais. Fala. O dente colocou em equilíbrio. Qual é o dente que colocou em equilíbrio aqui? É o 26. É nele que eu faço o asterisco. Fala. Sim, mas o outro caso já nasceu equilibrado. Esse eu tive que botar em equilíbrio. Você vê que no outro caso eu não tinha essa seta azul. Essa seta azul é algo que eu botei para botar em equilíbrio e eu não queria. Aqui, pessoal, então vamos lá. Ó. Nesse caso, eu vou colocar a primeira coisa que eu vou colocar eu vou fazer aqui de preto, ó. Eu vou colocar uma barra. Essa barra passiva ela é isenta de qualquer tipo de ativação. Se eu botar ela aí 10 anos na boca do cliente, ela não vai fazer nada, os dentes vão continuar exatamente do jeito que estão, certo? Ela é uma cópia. Então vejam. Se eu chegar aqui e vou ativar começando pelo dente asterisco, eu ativo essa barra para mesial ou para distal? Por quê? Sentido da força do lado. Então eu saio daqui, hein? Porque esse momento do 16 tinha o mesmo sentido do momento do sistema, não botou em equilíbrio. Então eu fui obrigado a criar um momento sentido oposto para botar em equilíbrio. Essa ativação que eu fiz aqui, pessoal, é de 100 ou é de 75%? 100. E aí, partindo do outro lado, as pernas não vão se cruzar no meio, porque aqui é 100 desse lado, que eu havia ativado, e aqui é 75. Todo esse 10 centímetros e 7 centímetros. 10 centímetros, 7,5. Eu sou obrigado a desenhar e botar as percentagens na prova. Se você botar só G5, é 0. Mas eu posso botar 175, 150. Sim, aí você vai botar a percentagem que diz respeito a esse caso de geometria. Professor, Não, barata não pode. Tá? Então aqui ficaria 100 e 75. Só um minutinho. Qual é a ancoragem, pessoal, desse caso? Vai de onde a onde? Vai do 7 Diz o número dos dentes. 17 ao... Não. Ah, não, mas o 1 vai girar, então ele não vai girar. 4 assim. Então, essa ancoragem tem que ir aqui, ó. Até o 7. Até onde? Até o 5 ou até o 7? Até o 7 eu não quero. Até o 7, porque eu não quero giro, certo? Mas eu quero deslocamento. Aí pode passar o fio. Então, o fio é redondo, entendeu? Se eu não quisesse nada, fio retangular. Agora uma pergunta, essa geometria aqui é uma vaca? Não. Por que ela não é? Porque ela tem um momento azul indesejado. Se tiver alguma coisa indesejada, não é vaca. A vaca é quando você quer, tudo que você quer tá aí. E não tem nada que você não quer. Tá? E aí eu chamo a atenção disso porque cuidado para não aloprar. Se você aloprar na ativação, em vez de botar 10 milímetros, você botar 2 centímetros, ou seja, você chegar e botar aí o dobro, você vai acabar girando esse 26, ainda que ele esteja ancorado. Entendeu? Essa pergunta aí para falar, qual a ancoragem é para responder alguma coisa? É para botar o desenho ou escrever fio redondo, retangular, do 15 ao 27. Entendeu? Certo?
Fio redondo, né? 15 a 27. Nesse caso é redondo, porque eu quero que desloque. Mas se eu dissesse, não, eu não quero nada no 26, ficar estático, parado, retangular. Tá? Amarrilho também. Sempre com amarrilho. Todo dente envolvido em geometria, se for amarrado, tem que estar com amarrilho. Então 26 tem que estar com amarrilho. Não pode ser elastique. Se botar elastique, ele gira bonito aí. Tá? Então, senhores, preste atenção. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Ok? Professor, por que o sentido foi anti-horário lá em cima? Como é? Por que o sentido foi anti-horário lá em cima? Foi anti-horário porque se você olhar para as setas vermelhas, ó, elas vão te levar a um sentido anti-horário.